Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante, que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje, vamos falar sobre a relação entre tipos e gêneros textuais. Vamos ver qual é as características que diferenciam o que é um tipo textual e o que é um gênero textual. Então, vamos lá. Os gêneros textuais. Os gêneros textuais são classificações de textos de acordo com o objetivo e o contexto em que são empregados. São definidos pelas características dos diversos tipos de textos que apresentam características comuns em relação à linguagem e ao conteúdo. Vocês vão perceber ao longo da aula que quando falamos de gêneros textuais, estamos falando de uma categoria bastante ampla, de uma categoria que utilizamos o tempo todo no nosso dia a dia. Existem muitos gêneros textuais que promovem uma interação entre os interlocutores, emissor e receptor, de determinado discurso, seja uma resenha crítica, jornalística, publicidade, receita de bolo, menu do restaurante, bilhete ou lista de supermercado. Porém, faz-se necessário considerar a sua função e a sua finalidade. Todo texto, turma, possui uma função, são as funções da linguagem. E todo texto possui uma finalidade. Quando eu escrevo um texto, eu tenho uma finalidade. Para que eu escrevi aquele texto? Para informar? Para criticar? Para instruir? Então, sempre quando escrevemos algo, nós temos uma intencionalidade. Então, nós vamos ver que os gêneros textuais, eles são muito amplos e fazem parte da nossa vida, tanto no aspecto oral quanto no aspecto escrito. Na verdade, estão por toda parte. E é interessante notar como o tempo todo vão surgindo novos gêneros textuais, principalmente os gêneros digitais. Basta pensarmos nos gêneros digitais. Algumas décadas atrás, nós não tínhamos site, blog, redes sociais. Então, tudo isso foi surgindo e outros gêneros deixaram de ser utilizados, né? Agora mesmo a TV ela está passando, né, os jornais estão passando por essa transição, por essa mudança. A gente já não vê um consumo tão grande do jornal impresso, né? Muitos já estão apenas com a versão digital. Alguns jornais já não têm mais a versão impressa, apenas a versão digital. Mas, claro, tem aqueles que ainda preferem o bom e velho jornal impresso, né? É importante destacar que o gênero textual pode conter mais de um tipo textual, ou seja, uma receita de bolo apresenta a lista de ingredientes necessários. Então, estou falando de um texto descritivo, assim como ele também apresenta o modo de preparo. Quando ele traz o modo de preparo, estou falando de um tipo de texto injuntivo. Percebam a diferença. Tipo de texto são categorias fixas, elas não mudam. E dentro dessas categorias, dentro desses tipos de textos, é que eu vou ter os gêneros textuais. Como, por exemplo, no gênero narrativo, como vamos ver a seguir, nós podemos ter contos, romances, fábulas. E é possível ter mais de um tipo textual? Sim, é possível. Por exemplo, quando eu estou escrevendo um texto narrativo, eu tenho ali o enredo, o personagem, o tempo, o narrador. E à medida que eu vou contando aquela história, contando o que aconteceu, eu posso fazer uma descrição. Posso fazer a descrição da pessoa, posso fazer a descrição do ambiente, posso fazer a descrição de um objeto. Então, eu tenho tanto a modalidade narrativa como a modalidade descritiva. Então, vamos ver cada uma? Cada texto possui uma linguagem e estrutura. Note que existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas de texto. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgiram dos tipos de textos. Quais são as categorias que são classificadas como tipos textuais? As categorias são narrativo, tipo descritivo,
dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Vocês vão encontrar na maioria dos livros, na maioria das gramáticas, essas 5 classificações. Existem autores que colocam outras classificações, né, como as classificações dialógicas, mas a predominância maior serão essas 5 categorias. Quais são as 5 categorias? Narrativa, descritiva, dissertativa, argumentativa, expositiva e injuntiva. Essas são as categorias que vocês irão encontrar. E claro que dentro de cada categoria estão inseridos os gêneros textuais. Vamos ver então o gênero textual, o tipo textual narrativo. Dentro desse tipo textual, nós temos um gênero que é o poema. Leia o poema, né, de Manuel Bandeira. Poema tirado de uma notícia de jornal. Observem que o elemento de onde ele foi retirado, né, o canal de onde ele foi retirado, ele traz muita informação. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Esse poema não tem nada, né? Não tem nada de sentimentalismo, né? É um poema meio que dramático, digamos assim, né? Na verdade, trata-se de um texto narrativo. Ele está narrando um acontecimento. Ele situa o acontecimento no tempo, né? Ele vai dizendo uma noite, ele vai dizendo o local. E aí ele vai fazendo uma linearidade, né? Vai fazendo uma progressão. Ele chegou, bebeu, cantou, dançou e depois atirou-se. Então, tem aí, mesmo sendo um poema, nós temos todo um enredo falando sobre as ações que foram realizadas. Os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A sua estrutura é dividida em apresentação, desenvolvimento, o clímax, que é aquela parte que é mais emocionante, que traz mais expectativa. Quando nós estamos lendo um livro, assistindo uma novela ou vendo a um filme, a gente tem aquela parte que fica todo mundo preso, querendo saber o que vai acontecer, né? A parte como se fosse a parte de maior expectativa, de maior emoção. Essa parte nós chamamos de clímax. E nós temos um desfecho. Pode ser um desfecho que represente a expectativa do leitor ou daquela pessoa que está assistindo, ou pode ser um desfecho que quebre aquela expectativa. Não foi da forma como você esperava. Alguns exemplos de gêneros textuais narrativos. Dentro do tipo narrativo, nós temos uma infinidade de gêneros. Eu listei alguns aqui para vocês. Nós temos o romance, a novela, a crônica, contos de fadas, fábula, lendas, uma infinidade de gêneros dentro da categoria narrativa. Por quê? Porque narrar é contar algo, né? Claro que no texto narrativo, nós temos que ter preocupação se ele tem todos os elementos. Quais são os elementos? O personagem, o enredo, o espaço, o narrador, o tempo. E aí sim são características que estão dentro da tipologia textual narrativa. Os textos descritivos. Os textos descritivos se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos que descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor, né? No caso, o emissor. Quais são os principais gêneros textuais descritivos? Ou seja, quais são os gêneros que estão dentro da categoria descritiva? Nós temos o diário, os relatos de viagens e histórias, né, relatos históricos. Um dos primeiros documentos da literatura brasileira é a carta, né, carta de Pero Vaz de Caminha, retratando como era o Brasil, descrevendo como era o Brasil, descrevendo o povo que aqui eles encontraram, né, para vocês terem ideia da importância dessa tipologia textual. Nós temos biografia, autobiografia, né? Notícia, currículo, lista de compras, cardápios, anúncio de classificados. E aí, claro que dentro de uma eu posso ter outra tipologia. Por exemplo, na notícia,
A notícia ela pode ser descritiva, mas certamente eu tenho também elementos narrativos, porque eu vou contar algo que aconteceu. E à medida que eu vou contando, eu vou também descrevendo. Aí eu trouxe aqui para vocês um texto descritivo, um texto bem atual. Vocês sabem que nós, professores da plataforma Gonçalves Dias, temos a preocupação de trazer um conteúdo atualizado para vocês. Então, trouxe aqui um relato, é o relato da Marta. Ela deu esse relato para a BBC sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? O relato foi feito no dia 8 de março de 2022, às 9h57. A Marta deu o seguinte relato sobre a guerra na Ucrânia. Ela disse assim: na segunda semana desta guerra, percebi que não choro mais. Começo o dia lendo as notícias da noite que contabilizam novas explosões por toda a Ucrânia. Alguns dias atrás, acordei com relatos de grandes ataques com foguetes em Kiev, perto de onde meu pai mora. Levei 10 minutos para tomar coragem para ligar para ele, para perguntar se ele e sua companheira estavam bem. Eles estavam e eu senti uma onda de alívio. O vilarejo em que estou hospedada tem 2 postos de controle, ocupados por homens locais que se revezam para operá-los 24 horas por dia. Eles têm rifles de caça e alguns carregam facas ou machados. Estão prontos para proteger suas pequenas comunidades com tudo o que têm. E aí o relato dela é um pouco maior, né? Ela fala dos filhos, ela fala da moradia que foi totalmente destruída, fala da questão da saúde e vai fazendo um relato bem minucioso, um relato bastante descritivo. Então, nesse caso aí, nós temos a modalidade textual descrição. Dentro da descrição, nós temos várias, como diário, o relato pessoal. Aqui, no caso, nós temos um relato pessoal, caso a Marta, falando sobre o que ela vem vivenciando na guerra da Ucrânia, né? Tenho certeza que vocês têm acompanhado também uma situação extremamente triste da gente estar acompanhando. Vamos agora para o texto dissertativo argumentativo mais utilizado, que vocês têm às vezes mais dúvida e o que vocês precisam realmente dominar para fazer bem feito lá no Enem. Os textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio das argumentações. São marcados pela defesa de um ponto de vista e pela tentativa de persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes, né? A tese, né? Você vai apresentar uma tese, você vai defender uma tese. A tese ela é apresentada logo na introdução, né? Você faz a apresentação do seu texto e já inicia com a defesa, né, da sua tese. Você apresenta, né? Aí você vai para o desenvolvimento, tentando convencer o leitor daquele seu ponto de vista, colocando as causas, colocando as consequências, né? Querendo ou não, a gente vai sempre colocar o nosso ponto de vista no texto. Muito cuidado com isso, para não colocar de uma forma muito pessoal, né? Trazendo elementos aí que talvez até firam os direitos humanos. Logo em seguida, nós temos a conclusão. Quais são outros exemplos de gêneros da tipologia dissertativa? Nós temos o editorial, jornalístico, carta de opinião, resenha, artigo, ensaio, monografia, dissertação de mestrado e teses de doutorado, tá certo? Então, como eu falei para vocês, muita atenção. Aqui, por exemplo, nós temos carta de opinião. Vocês poderiam perguntar, professora, mas carta de opinião, carta não está mais para descrição, não está mais para narração? Depende, aqui nesse caso eles vão trazer argumentos reais, eles vão trazer dados, né? Esses dados mostram causa, mostram consequência. E aí sim, vocês podem perceber a presença dessas tipologias dentro desses gêneros textuais. Mais de uma tipologia. Eu posso ter, por exemplo, na carta de opinião, eu posso ter a tipologia narrativa, posso ter a tipologia descritiva e posso ter também a tipologia dissertativa argumentativa. Aqui no caso, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Uma redação, nota 1000, da aluna Júlia, certo? A Júlia, daqui do Maranhão, tá, turma? Então, ela tirou 1000 na redação dela no Enem, com esse seguinte tema, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira.
No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Olha que redação legal que a Júlia fez, né? Ela faz uma referência, ela começa o tema fazendo uma referência a um determinado personagem que é bastante conhecido, né? E aí, a partir dessa referência, ela traz o gancho de quê? Sobre a saúde mental. Ela pega um aspecto que é lá de um personagem que é bastante conhecido e ela traz uma análise sobre a saúde mental dentro desse personagem. Outra coisa que me chamou bastante atenção é quando ela usa assim, ó, a população verde e amarela. Quando eu falo população verde e amarela, claramente eu estou me referindo a quê? A população brasileira. Então, ela usou um termo para se referir à população brasileira. E assim ela vai usando, vai deixando o texto dela mais rico, mais chamativo, mais interativo, né? Então, em vez de colocar palavras que são tão comuns, né, ela vai utilizando outras palavras que claramente a gente consegue perceber que ela está falando da população brasileira, já que ela estava citando lá em cima também algo dos Estados Unidos. E aí ela usa o verde e amarelo para se referir ao Brasil. Muito legal. A redação da Júlia certamente recebeu, valeu a nota que ela tirou. O texto expositivo. O texto expositivo possui a função de expor determinada ideia, utilizando-se de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Quais são alguns gêneros textuais que estão dentro do texto expositivo? Seminários, as palestras, as conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédias e também os verbetes de dicionário. São exemplos de textos expositivos. Trouxe aqui para vocês, ó, um texto expositivo. Está expondo o quê? Os dados da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Invasão russa, aí tem ali a legenda, né? A estrelinha significa as cidades que foram atacadas. A área cor-de-rosa, a área separatista, que está sobre o controle dos rebeldes que são pró-Rússia. A área amarela é o território ucraniano que foi ocupado e anexado pela Rússia. A outra área que foi tomada pelos russos. Cada setinha significa o movimento de tropas russas. Então aqui, ó, está expondo todos os dados e acontecimentos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, certo? O texto injuntivo. O texto injuntivo, também chamado de texto instrucional, é aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor ou emissor objetiva orientar e persuadir o interlocutor, no caso o receptor. Por isso apresenta, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Alguns exemplos de gêneros injuntivos. O que é injuntivo, turma? Quando ele dá uma ordem, né? Quando ele dá um conselho, um pedido. Por isso os verbos estão geralmente no imperativo, né? Vocês vão encontrar esses tipos de texto. Propaganda, compre, veja, venha, conheça, receitas culinárias, bula de remédio, manual de instrução, regulamentos e os textos que são prescritivos. Aqui, por exemplo, um texto injuntivo. Dicas contra o Covid-19 ao entrar em casa. Certamente vocês tiveram muito contato com esse tipo de texto injuntivo, que ele dá o quê? Ele passa as orientações. O que você deve fazer? Por exemplo, evite, tire, evite deixar, tome banho, após manusear embalagens que trouxe de fora, higienize. Então, o tempo todo ele vai te dando orientações, ele vai dando ordens a você. E aqui,
um resumo de todos esses tipos textuais, mas nós ainda vamos ter uma aula para a gente tratar disso de forma mais específica. Então, só para a gente encerrar a nossa aula, eu trouxe aqui um resumo sobre os tipos textuais. Falei para vocês que os tipos textuais são categorias fixas. São quais? Narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Nós vamos voltar nesse conteúdo em uma outra aula. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos e um grande abraço para vocês.